Olá pessoal, é novamente aqui o professor Giovanni, ainda de visual novo, para poder aí continuar com vocês a segunda parte dessa aula dos gregos, a partir aí das cidades-estados. Olha só como era linda as cidades gregas, desde uma formação política, religiosa e cultural. Cidades-estados autônomas, após várias disputas pelo território, aqueles que chegaram e ficaram vão dominar e controlar, e cada cidade-estado vai ser autônoma, cada uma com as suas regras, com a sua estrutura. Vamos viajar então nessas cidades-estados gregas? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vamos aqui. Então, vão ser algumas famosas cidades-estados gregas: Atenas, Corinto, Creta. Nós vamos ter Esparta como cidade-estado. Sociedade de Atenas era dividida em eupátridas, grandes proprietários de terras, os georgóis, pequenos proprietários, os demiurgos, comerciantes, os tetas, camponeses sem terras, e os metecos, que eram os escravos. E aí vocês podem perguntar, professor, você não disse que na Grécia não tinha grande quantidade de terra? Como é que vai haver propriedades de terras? Sim, tem agricultura e tem propriedades de terras, mas não tanto quanto na região do crescente fértil do Egito e da Mesopotâmia. Por isso que eles vão buscar colônias em alguns lugares. A política em Atenas. Atenas, origem da democracia, poder dos demos. Por que a democracia era importante naquela época? Porque ela iria vir a combater o que era a teocracia. Um líder supremo mandava em tudo. Igreja, religião e Estado. Em Atenas nós vamos ter essa divisão. E eles vão ter essa estrutura. A eclésia, que era a Assembleia Popular, a bulé, um conselho de 400 pessoas que elaboravam as leis, o arcontado exerciam a justiça e a administração, os estrategos cuidavam do exército e o Eliel, o Tribunal de Justiça Popular. Quem eram alguns dos legisladores? Nós vamos ter alguns famosos. Drácon redigiu as leis, até então orais, dificultando sua manipulação, e Solon, que aboliu a escravidão por dívidas, libertou os devedores da prisão e determinou a devolução de terras confiscadas pelos credores. Criou a bulé, ou Conselho dos 400, que prestavam as leis à eclésia, a Assembleia Popular, que as votava. Nós vamos ter também os tiranos de Atena. Pisístrato estabeleceu a tirania, procurou amenizar as diferenças sociais, patrocinando várias obras públicas, gerando emprego e atetas e os georgóis, descontentes. Nós vamos ter o Híparco e Hipias, filhos de Pisístrato, não deram seguimento às reformas. E nós vamos ter Clístenes, que foi nesse contexto que ocorreu uma grande revolta liderada por Clístenes, que instituiu a democracia na cidade. Então, a democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses, adultos, filhos de pai e mãe atenienses, que correspondiam a uma minoria, pois eram excluídos estrangeiros, escravos e mulheres. Entretanto, a democracia grega era, na época, o melhor modelo que havia já ocorrido para combater o que a gente tinha de teocracia ou autocracia, poder nas mãos de poucos. Quem não obedecia tinha o seu nome escrito em uma tabuleta de cerâmica, o óstraco, e ele era expulso da cidade. Aquele que tinha o seu nome escrito nessa cerâmica havia condenado ao ostracismo. Falamos de Atenas. Vale lembrar que em Atenas, vou pegar aqui o livro para a gente poder só fazer uma discussão a respeito de um pouco mais sobre Atenas para ficar na mesma linha do que vocês leram ali. Alguns nomes eles podem estar modificando.
Mas lembre-se, a estrutura democracia ateniense vai se dar ali da mesma proporção. Vamos para Esparta. Representou os valores de austeridade, espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado, sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e eugênica. Não admitia defeitos físicos, eliminava toda criança defeituosa, que não enxergava direito, que tinha alguns membros diferentes, que não era forte, com vigor físico, de menores estaturas, essas crianças eram eliminadas. Esparta era rígida, autocrática, não era uma cidade-estado democrática. O governo era para poucos. Então aqui nós vamos ter Esparta e algumas cidades ao redor. Então ela, por estar no interior, era cercada por montanhas e isolou-se das demais cidades-estados, baseando sua economia na agricultura. Então, a sociedade espartana, nós vamos ter os espartanos, principal grupo social e militar, os periecos, que eram pequenos proprietários, e nós vamos ter os zilotas, servos de propriedade do Estado sem direitos políticos. A política espartana, como eu falei, um sistema oligárquico, poder nas mãos de poucos, uma diarquia, 2 reis, a assembleia, a Ápela, era formada por espartanos com mais de 30 anos. A Ápela foi responsável também pela eleição da Gerúsia. A Gerúsia era formada por 28 espartanos com mais de 60 anos. Tinha atribuições legislativas e judiciárias. Os 5 éforos tinham funções executivas. Os reis tinham funções religiosas e militares. O que unia as cidades gregas era a religião e a língua. Todas as cidades gregas, elas tinham a religião politeísta, os mesmos deuses, e eles também falavam o grego. Isso que era o que havia de semelhança dessas cidades gregas. Algumas tinham uma união, outras tinham uma divergência, principalmente Esparta e Atenas. Então, a estrutura política de Esparta, aqui um desenho para... Então, você tinha os 5 éforos, a diarquia, 2 reis, um cuidava do exército. Nós vamos ter a Gerúsia, o conselho de 28 anciãos, a Assembleia Popular, os periecos, habitantes da periferia, obrigatórios a prestar o serviço militar, e os zilotas sem direitos. Então, a família dos espartanos, a maioria eram os ilotas e periecos, uma parte formado pelos espartanos. A educação espartana ela era altamente militar. Com 7 anos de idade, os meninos eram afastados das mães e ficavam até os 18 em escolas que aprendiam ginásticas, esportes, corridas. O método exigia esforço físico e eles eram muito fortes e desenvolvidos ali para a questão do exército. Então, encerra-se o período arcaico, a consolidação dessas cidades-estados, e aí nós vamos ter o período clássico, que é a disputa entre as cidades-estados e a disputa pelo território. É no período clássico que é o apogeu da Grécia. E aí vale destacar uma questão interessante. Os gregos, embora tivesse uma disputa militar entre Atenas e Esparta, eles eram umas cidades-estados, como eu mencionei já, com uma característica de união entre a religião e a língua. E aquela região aqui, ó, opa, não é corona, é uma tocinha aqui só que não estávamos acostumados a falar. Vamos lá, então essa região aqui, ó, nós vamos ter na Ásia Menor os persas que vão rivalizar com os gregos. Então Esparta e Atenas, em um determinado momento, eles vão se unir, mesmo sendo inimigas, mesmo tendo uma rivalidade, eles vão se unir pela união de Delos, com capital em Atenas,
com sede em Atenas, com a liderança de Atenas, que vai liderar ao lado de Esparta um exército contra os persas, na famosa Guerras Médicas. Por que médicas? Porque era a luta de gregos com o povo medos, que vai dar origem aos persas. Médicas vem de medos, de guerra com o povo medos, da Pérsia. E essa disputa vai fazer com que Atenas e Esparta lutem contra os persas nessas guerras médicas. Voltando aqui para os slides. Então, esse período foi marcado por violentas lutas dos gregos contra os povos invasores, os persas, entre si. E aí vale uma revisãozinha. Região ali da Mesopotâmia, terra entre rios, Tigres e Eufrates, com várias civilizações. Os persas vão derrotar os babilônicos, vão libertar os judeus e vai tomar conta da região da Mesopotâmia. Os persas vão querer expandir o território até chegar na Grécia. Quando chegar na Grécia, vai ter essa disputa com os gregos, que vão se unir, Atenas e Esparta, contra os persas. A primeira grande batalha conhecida dessas guerras médicas, que é um conjunto de batalhas, vai ser a Batalha dos 300, que vai dar origem ao filme, em que 300 guerreiros gregos vão segurar o exército persa. Embora os 300 acabem morrendo, mas eles vão conseguir eliminar uma grande quantidade do exército persa e vão rivalizar com eles e depois dando gás para que a Grécia ganhe dos persas as guerras médicas. Então foi considerado o apogeu da civilização grega, concentrando suas maiores realizações culturais. A primeira das grandes guerras gregas contra os persas ficou conhecida como as guerras médicas, por causa dos medos que habitavam o Império Persa. Então, as guerras médicas entre gregos e persas, causas o imperialismo persa e a expansão da Pérsia na Ásia Menor. Houve algumas batalhas, como a de Maratona, vitória grega, no desfiladeiro de Termópilas. A guerra de Maratona vai dar origem à Maratona. Nós vamos ter o desfiladeiro de Termópilas, o exército espartano, comandado por Leônidas, é derrotado por Xerxes, aqui nessa famosa Batalha dos 300. Então, a primeira batalha de Maratona, os gregos vencem. Aí, na Batalha do Desfiladeiro de Termópilas, nós vamos ter aquela famosa Guerra dos 300, que os 300 gregos vão morrer, mas vão segurar o exército de Xerxes, eliminando uma grande quantidade. Aí, até a famosa Batalha Naval de Salamina, em que os persas vão ser derrotados por uma incrível estratégia grega. Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa batalha, tem várias aí no canal no YouTube que vai discutir, para vocês verem a incrível estratégia grega para vencer essa batalha de Salamina, a qual o Xerxes é derrotado, e aí nós vamos ter os gregos vencendo a famosa Guerras Médicas, que é um conjunto de batalhas. O que vai acontecer a partir daí? Mais uma vez aqui nós vamos ter as guerras médicas. Lembrando que na guerra de Maratona, nós vamos ter o corredor ali correndo 42 quilômetros até para avisar sobre a guerra, sobre o que havia acontecido. Então, como eu falei, a Liga dos Delos vai ser a união de Atenas e Espartas contra os persas. E eles vão guardar os tesouros dessa liga na Ilha dos Delos. Com a derrota dos inimigos, Péricles, o governante ateniense, passou a transferir os recursos dessas ilhas para Atenas. Eu não vou ler o texto ali para não ficar muito longo o vídeo, mas o que vai acontecer? Após atenienses e espartanos lutarem contra os persas, os atenienses que lideraram isso vão querer ficar com os tesouros guardados na ilha de Delos, que era a riqueza para enfrentar a guerra, e com isso vai haver uma disputa entre os gregos, entre espartanos, cidade-estado Esparta, militar, e Atenas, cidade democrática.
a guerra entre dois modelos, o modelo oligárquico e o modelo democrático. E com isso a gente vai ter a disputa da batalha ou a guerra do Peloponeso, em que as duas vão se lutar entre as cidades-estados. E aí foram 28 anos de lutas até os atenienses serem derrotados pelos espartanos. Como os espartanos não tinham uma organização política tão boa como os atenienses, quem é que vai perder? Os gregos, que vão ser invadidos pelos macedônicos. E aí nós vamos ter o chamado período helenístico. Conseguiram compreender? Primeira Guerra Médicas. Os gregos vão se unir para lutar contra o inimigo comum. Vão ganhar. Depois os gregos vão se lutar entre si para saber quem tem razão, ou a oligarquia ou a democracia. Na verdade, não era uma guerra de ideias, era uma guerra de disputa social e política mesmo, e econômica. Quem ganha? Ganha os espartanos, que vão ter um exército muito forte. A partir daí, aquela região do Peloponeso vai ser enfraquecida e nós vamos ter o período helenístico. A política expansionista de Alexandre Magno, que vai ser um dos grandes líderes desse período, no período helenístico. Ele vai invadir a região e vai conquistar. Alexandre, ele foi um dos grandes líderes da história, vai expandir o seu território até a Ásia e até a África, fundando as cidades de Alexandria. E aí nós temos o helenismo, que é a fusão dos elementos gregos com as culturas locais. Por que os gregos eram chamados de helenos? Os gregos do período clássico se denominavam helenos e seu país era denominado de Hélade. Eram considerados bárbaros todos aqueles que não falavam o grego. Aí vem aquela questão da palavra bárbara. Então, os helenos eram aqueles que falavam grego. Lembrando que os macedônicos falavam grego. Então, só no final do século VII, o emprego do termo heleno se estendeu a toda a Grécia continental e a todo o habitante cidadão das mais longínquas e diversas polis. Isso se deve ao fato de que os santuários de Deméter, em Atela, e de Apolo, os Delfos, se tornaram centros religiosos procurados por todos os gregos. O grande império de Alexandre o Magno, da Ásia, da Pérsia até o Egito. Muito poderoso o grande Alexandre. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho para ver se a gente consegue terminar essa parte da Grécia. Mas eu acho que nós vamos ficar por aqui, discutindo essas questões das disputas dentro das cidades-estados, e depois a gente volta em um vídeo mais curto falando sobre a cultura e o legado grego. Tá bom? Até a próxima oportunidade. Valeu, galerinha! Um beijo do Marcos!